Boa tarde a todos os vereadores, aos assessores aqui que nos acompanham. Boa tarde ao público que está nos acompanhando pela TV Câmara. Estamos começando a nossa 36ª reunião da CPI do Transporte de São José dos Pinhais. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 36ª reunião da CPI do Transporte Público de São José dos Pinhais, aberta através do requerimento 61/2021, a fim de apurar no prazo de 90 dias, prorrogáveis por igual período, fatos relativos ao possível descumprimento das cláusulas dos contratos de concessão dos serviços de transporte coletivo de passageiros dentro do município de São José dos Pinhais, realizado através da concorrência 26/2012 entre o município de São José dos Pinhais, concedente, e as concessionárias vencedoras dos lotes 1 e 2. Solicita ao relator que proceda à leitura da ata da 35ª reunião. Ata da 35ª reunião da CPI do Transporte Coletivo de São José dos Pinhais. No dia 20 de agosto de 2021, às 9 horas da manhã, no plenário da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, reuniram-se os vereadores José Possebon, presidente, Alex Siqueira, relator, Paulinho Maradona, professor Wellington Leitão, Wilson Cabelo e Renan Machado, para dar continuidade aos trabalhos de investigação, fazendo então seus questionamentos acerca das análises de contratos e documentações recebidas pelas empresas concessionárias do transporte coletivo de São José dos Pinhais. Por motivo de força maior, o vereador Sinésio não compareceu a esta reunião. Na presente data, foi dada sequência ao processo de oitivas, sendo ouvido o senhor Thales Gerson Matos, que ocupou o cargo de diretor e gestor dos contratos do transporte coletivo do município. O mesmo se negou a assinar o termo de oitiva na condição de testemunha. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião, convocando a todos para dar continuidade às oitivas na sexta-feira, 20 de agosto, às 13h30. Coloco a presente ata em discussão. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada por unanimidade dos presentes. Daremos então prosseguimento à segunda fase da CPI do transporte. CPI do Transporte Público de São José dos Pinhais, que consiste na oitiva de convocados. Esta segunda fase tem a transmissão através da TV Câmara, possibilitando o acompanhamento em tempo real dos depoimentos juntos à CPI. A presente CPI tem como seu marco inicial o requerimento 61/2021, apresentado em 20 de abril de 2021. Esta comissão parlamentar de inquérito é composta por 7 vereadores, sendo eles José Possebon, Alex Siqueira, Paulinho Maradona, professor Wellington, Renan Machado, Sinésio, Wilson Cabelo. Destaco ainda que dentro das funções do Legislativo, um dos mais relevantes é o de fiscalizar e investigar a administração pública, sendo a Comissão Parlamentar de Inquérito, mais conhecida como CPI, uma dos principais instrumentos à disposição do Legislativo para realizar esse tipo de investigação e fiscalização. Assim, ressaltamos que não constitui objeto dessa CPI julgar e punir eventuais culpados, sendo que este papel
é de incumbência do Poder Judiciário, poder competente para aplicação das leis e suas possíveis punições. A CPI cabe investigar e, a partir dos resultados dessas investigações, apontar aos órgãos competentes sugestões de planos de ação em relação ao caso investigado. Ao término dos trabalhos desta comissão, será apresentado um relatório final, que pode concluir pela apresentação de um projeto de lei e, dependendo do caso, pelo envio das investigações ao Ministério Público, órgão que se encarregará de responsabilizar eventuais infratores nas esferas civil e criminal. Assim, prosseguindo com os trabalhos de hoje, dando sequência à fase de oitivas, quero chamar o senhor Marcílio Vankiewski. Boa tarde, senhor Marcílio. Boa tarde. Eu deixo aí 5 minutos para o senhor se apresentar, caso queira fazer alguma consideração. Tendo, então, o senhor dispensar a palavra, eu vou pedir para o nosso assessor chegar até o senhor e para o senhor assinar um termo de compromisso com a verdade. Quero aproveitar esse momento, registrar a presença do nosso nobre vereador Juliano Martins no plenário, do nosso nobre vereador Luiz Monteiro, que também se faz presente no plenário. E assim, antes de começar os questionamentos, só por uma questão de formalidade, perguntar ao senhor Marcílio, o senhor se faz acompanhado de advogado, não? Não. Então tá ok. Então, passo a palavra ao relator para que inicie seus questionamentos e suas considerações. Boa tarde, senhor Marcílio Lankiewicz. Também desejo uma excelente tarde a quem está nos acompanhando através dos canais da TV Câmara, presidente dessa comissão, professor Dr. José Possebon, e os demais companheiros, professor Wellington Leitão, Paulinho Maradona, Renan Machado e o vereador Wilson Cabelo. Senhor Marcílio, mais conhecido como Baixinho do Povo, qual cargo o senhor ocupa hoje na secretaria? Monitor. E qual é as funções que desempenha como monitor? A gente faz as contagens nos ônibus, vê a porcentagem que o Ministério Público determina que seja, coloca em planilhas e passa para a nossa secretaria. Quanto tempo que você está nessa função? Comecei lá em janeiro, desde janeiro. E quem que é teu superior direto? O Elcio. Qual que é o presente, né, a presente situação dos terminais de ônibus da nossa cidade? Como a situação? Como O presente ele continua, vamos dizer assim, ruim, precário, mas já teve muito pior. Quando a gente chegou lá, era totalmente jogado ao léu, tudo abandonado. Daí a gente começou, como eu nunca tinha trabalhado nessa área, a gente começou a fiscalizar, eu comecei a procurar algum curso que fosse sobre o transporte coletivo, não achei em lugar nenhum, e daí fui aprendendo no dia a dia. Mas o terminal era abandonado, não tinha critério nenhum. Era, pelo menos o Afonso Pena era. No Central, o Valdir ainda tomava conta ali. Daí eu tinha pouco, como ver pouco, porque eu ficava mais lá no Afonso Pena, quando o Valdir estava ali. Eu vinha ali no começo para acompanhar o trabalho dele, para ver o que ele fazia, para mim ver o que eu podia fazer lá. Quando você constata um problema, por exemplo, um banheiro com vaso quebrado, com vaso entupido, quais são as suas ações? O que você faz? Eu tiro foto, envio para a secretaria, faço um relatório e passo para eles também. É feito um checklist referente à fiscalização?
Como assim? Não entendi. Você fiscaliza o que nos ônibus? Ou monitora, já que você não é fiscal, você é monitor. O que Eu monitoro tudo ali. Passo tudo que acontece de errado ali, a gente passa. Mas o que é? Qual que é as suas funções ali? O que você monitora? Quais são os itens? Quais são os requisitos que você monitora? Quando a gente foi convocado para trabalhar ali, o Ministério Público determinou que a gente tinha que monitorar a capacidade de 50% dos ônibus. A gente monitorava isso. Então, não é a qualidade dos ônibus que vocês estão monitorando? O que é visual, a gente passa também. O que é visual. Tá, e depois que você constata os problemas, né, visual, quais são as atitudes tomadas pelo seu superior, o senhor Elcio? Então, eu passo até eles. Daí eu já não é comigo, né? Mas você não sabe me dizer o que ele faz? Olha, pelo que eu sei, ele notifica as empresas, né? E depois dessas notificações, as empresas tomam alguma atitude diante de tal problema? Quando é nos ônibus, Sim. é tomada rapidamente. Você falou Oi? Pode falar. Nos banheiros já demora um pouco mais, mas nos ônibus é rápido. Tá, você falou que são fiscalizados e identificados alguns problemas e faz relatórios. Você faz esses relatórios de forma diária? Faço. E esses relatórios são encaminhados para o teu superior? Sim. Vocês fazem a monitoria apenas nos terminais, nas garagens não? Não, nas garagens daí já não é nós, né? A gente faz no terminal e dentro dos ônibus também. A gente não é para ficar só no terminal, a gente anda. Mas no horário de pico, eu fico no terminal. Ok. E chegou ao seu conhecimento algumas reclamações dos usuários do transporte coletivo? Eles reclamam diariamente ou não? Reclamo da qualidade dos ônibus, reclamo às vezes que tem vários casos que os elevadores têm problema, bola ustre, problema assim, visível, que qualquer um veja, sabe? Eles reclamam sim. Qual que foi o problema mais grave que você já ouviu? Olha, teve casos de pessoas reclamando que, por exemplo, assim, não é nem caso de uma ou outra que fala sobre, no caso assim, da São Getúlio, ônibus, né, que tem problema de mecânica, muito problema de mecânica. Na autoviação é mais difícil, acontece também, mas é muito mais difícil. E quando você acompanha ali de forma visual, você já viveu ou evidenciou algum veículo fora dos padrões estipulados no contrato? Por exemplo, a idade da frota? A idade de frota, eu não posso te falar porque eu não tenho acesso aos documentos dos ônibus. Ok. A gente trabalha ali com ônibus mais em numeração. Aí, com idade de frota, daí já é com o fiscal da nossa secretaria. Sim, por esses dias, se eu não me engano, semana passada, houve um acidente dentro do terminal Afonso Pena, onde um veículo acabou colidindo em outro. Sim, eu estava do lado na hora que aconteceu isso. E qual foi o motivo do acidente lá? Olha, como eu estava do lado, o ônibus, se eu não me engano, é 101, 102, a linha que faz terminal Afonso Pena Central. Chegou o Itajubá e ele entrou, e nisso o motorista do 101 já tinha dado o pisca para sair. Ele saiu, mas quando ele saiu, ele pegou a parte traseira do ônibus Itajubá que estava passando, que não deu tempo de segurar. Ali foi falta de atenção, no caso, né? Precisou fazer a substituição desse veículo? Precisou fazer a substituição e foi feita a substituição. Quebrou o para-brisa, tudo, teve que levar o ônibus para a empresa. Quanto tempo demorou essa substituição para vir outro ônibus? Olha, eu não lembro se demorou 8 a 12 minutos, porque tinha um ônibus reserva naquele momento lá. Minha última pergunta, senhor Marcílio. Como você está na linha de frente nessas inspeções, está todos os dias lá, qual a sua opinião em relação ao transporte coletivo de nossa cidade? Olha, na minha opinião, é precário. Eu uso ônibus porque eu trabalho com isso, senão eu mesmo não andaria. Se eu fosse um usuário comum, ficasse nas filas, eu juntaria 2, 3, ia de Uber, seria muito mais barato e mais confortável. Ok. Você falou que você é monitor. Existe algum fiscal, de fato, que possa lá aplicar multa ou notificação por atrasos nos horários da tabela? Ou não? Não tem nenhum fiscal? Existe. Quem que é o fiscal? O fiscal é o Luiz. O sobrenome dele eu não sei te falar, é pior que o meu. Obrigado, presidente. Passo a palavra ao nobre vereador Wilson Cabelo. Boa tarde, presidente.
De licença aqui para tirar a máscara, presidente. Dr. Alex, nosso relator, membro da CPI. Presidente meu, como sempre, eu serei breve com o senhor Marcílio, nosso amigo Baixinho do Povo, né? Isso? Isso. Pelo que eu entendi, Baixinho, a tua presença aqui para nós é importante, mais para os dados técnicos do terminal ali. Porque qual função o senhor está exercendo hoje? É só por formalidade, por mais que você já respondeu para o Alex, mas só por formalidade mesmo. Eu sou um monitor. Eu tenho que monitorar ali e passar para o meu superior aquilo que eu vejo de errado. Você sabe se tinha alguém que fazia esse trabalho antes de você? Tipo na gestão passada, na outra gestão? Olha, eu entrei lá, como eu disse, em janeiro. Nunca trabalhei na prefeitura, né? Mas pelo que a própria população diz que não. Nunca teve, né? Esse é um dos pontos que eu estou elogiando aqui a prefeita Nina. Foi uma das primeiras coisas que ela fez e tem meu apoio de várias ações, que eu sou o tipo de cara que você sabe. Quando eu tenho que criticar, eu critico. E o ponto de ter monitores que nem vocês lá, eu sou um cara que apoia. Então, sou bem rapidinho, porque vocês estão... Eu sigo. O dia que eu fui lá visitar o Terminal São José para ver as coisas... No Afonso Pena eu não consegui te achar lá, mas no Terminal São José eu consegui achar o Marcos, que depois estará por aqui também, e vi o trabalho dele, achei interessantíssimo, eu vi que isso aí viria somar para nós. Durante o tempo que você está trabalhando lá, Baixinho, como que você avalia o transporte do município? Eu avalio que ele está precário. Passagem de dinheiro lá, você vê pagamento de passagem de dinheiro lá ou não? Vejam. E como que é feito? O motorista recebe? O motorista recebe, passa o cartão e a pessoa entra. Espera aí, fala de novo. O motorista O recebe? motorista recebe, passa o cartão e a pessoa passa Ele a passa roleta. um cartão. Passa no cartão. Isso. Não há uma botoneira ao lado do banco do motorista. Sinceramente, eu particularmente nunca vi. Eu vejo, que nem eu tenho que falar a verdade, né? Não, tem que falar aqui. Eu vejo, o que eu vejo é o cartão. Tira o cartão do bolso, ou da onde vai o dinheiro do troco ali, entrega para a pessoa para o usuário, ele passa. E esse cartão vai na mão do usuário, o usuário devolve para o motorista. É isso? Isso, aham. Fique constado isso, né, meu presidente? Que as duas empresas bateram no peito aqui que o motorista tem que ter uma botoneira para usar, né? Mas- E às vezes eu não sei se tem essa função no ônibus. Nós tínhamos que verificar para ver se é falha do motorista ou se é as empresas mesmo, né? E, bom, Pode falar, fica à vontade. e ali também, todos os ônibus, eles têm imagem, né? Então, não adianta eu vir aqui falar alguma coisa que através da imagem vocês vão ver tudo. Daí você usa um colete lá ou algo assim para se identificar como monitor, né? Sim, Sempre uniformizado. sim. Isso? E o passageiro, quando vê você e te localiza como monitor, o que ele mais leva a você? De reclamação, de solicitação, de informação? Eu vou falar mais lá no Terminal Afonso Pena, que, como eu falei, eu fiquei no começo na São Jotura, aqui no Central, acompanhando o Valdir. Mas 99% é lá. Depois, só que eu tive que ficar no pit lá 1 mês e meio, mais ou menos, né, para ser bom. A reclamação ali, de manhã cedo, porque ali é um fluxo muito grande, das 5h30 da manhã até as 8 da manhã. Principalmente os primeiros ônibus, os primeiros que chegam, eles já vêm da garagem, geralmente atrasado. Daí, o que acontece? Às vezes a pessoa lá, ela pega e por causa de 5 minutos, ela perde um São Jotura aqui. Entende? Então, daí para elas, esse é o problema, porque já vem... O problema quando atrasa da linha, sempre tem um problema, um acidente, ou aconteceu algum problema mecânico, que isso faz parte do dia a dia Tá, normal. mas quando isso acontece no atraso de linha, vocês relatam isso aí? Relatamos tudo e entregamos na secretaria. Secretaria de Trânsito, isso? A Secretaria de Transporte, né? Transporte. Trânsito. Tá bom. Em termos da pandemia agora, que eles estão alegando tudo para eles agora, o problema, tudo isso é a pandemia, né? Todo mundo, até eu estou com minhas contas atrasadas, também falo que é por causa da pandemia também. A empresa investiu, tem tudo a prevenção, eles cuidam da prevenção do Covid nos ônibus ou não? Quando eu cheguei lá, eu não vou falar mal das pessoas, porque até eu não conhecia elas, né? Mas a partir do momento que a gente caiu lá, começou a conversar com os fiscais da empresa que eles têm também, eles começaram a nos ajudar muito. Os fiscais das empresas, eles ajudam a gente em muito, porque só um não dá conta, porque é muita gente. No horário de fluxo é muita gente, mas não investiram não. Eu, como usuário, eu falo que para a pandemia ficou até pior, porque em vez de... Eu penso assim,
se você vai com um ônibus de 5 horas da manhã, 5h30 da manhã, que a capacidade máxima desses ônibus, o convencional, é 80 passageiros. Vamos dizer que cai 50% ali, que vai para 56%. Uma poluição visual é muito maior. Quando você está fora de um ônibus, você olha e fala, nossa, tem 100 pessoas lá dentro. Mas não tem, tem 50, 56. Mas eu vejo assim, que agora, na época da pandemia, tinha que ter mais ônibus, porque tinha que se dividir mais. E mesmo não tem controle, não tem como. E tem alguns casos que você, por exemplo, assim, eu e o meu amigo, companheiro de trabalho, Marcos, passamos muito no começo, teve dias que a gente quase teve que ir para as vias de fato com alguns usuários, porque chega naquele valor, a gente tinha que falar, ó, não dá para ir mais. E as pessoas não querem esperar, porque quando a gente entrou ali, o horário ele não era seguido a rigor, ele não era. A gente demorou uns 2, 3 meses para conseguir colocar mais ou menos na linha, porque eu acho que ali 100% com a estrutura que aquele terminal tem, não tem como ficar. Do jeito que está, não tem. Marcelo, eu acho que o baixinho do povo, né, acho que posso chamar de baixinho do povo, né? Eu acho que para mim você me esclareceu alguns fatos que eu tinha já, principalmente a parte do botoneiro ali e tudo mais. E eu sou o cara que sempre termina aqui criticando tudo que está acontecendo no sistema público, mas dessa vez eu falei já, e não é porque você está aqui não, podia ser outra pessoa qualquer, mas o trabalho que você e o Marcos estão fazendo lá, para mim, quando eu fui a campo, para mim vir para o CPI, ajudou muito. E foi um dos cargos que eu agradeci à prefeita Nina por ter colocado, né? E critiquei o seu Toninho porque ele não tinha isso. De 350 cargos, tá bom? Eu acho que a pessoa, quando entra num cargo público, bato aqui sempre, entendeu? Tem que fazer isso que vocês estão fazendo lá, tá bom? Mas continue, leve a sério. Não pense que você é só um cargo comissionado. Não, seja competente, traga o relatório sim, porque por mais que essa CPI faça depois, pelo que eu vi aqui desses novos vereadores que tem aqui, tem uns chatos aí que vão continuar pesquisando. Prazer, eu sou um deles. Sim, não. Então não relaxe enquanto você estiver por lá, porque nós vamos cobrar sim. Sim, e a gente até, que nem eu, pessoalmente, eu fico até feliz que vocês vão lá. Que bom. Porque eu acho que a gente precisa de uma estrutura, e a gente precisa que vocês vejam como que é o dia a dia. Porque, às vezes, que nem, eu não estou desmerecendo ninguém, mas vocês estão aqui, vocês vivem relatos de algumas pessoas que passam pelo WhatsApp. Que nem sempre a gente consegue estar a campo, sim, né? Porque a demanda é grande, mas grande. Que nem agora eu tenho certeza, no exato momento tem um monte de lugar falando, cadê o cabelo sumiu. Pois é. Até minha cama deve estar reclamando, o cabelo sumiu. Eu vivencio isso também, entendo. Mas quando vocês forem, são muito bem-vindos. A gente precisa dessa visita. A gente sempre vai estar. Tendo espacinho, a gente vai estar a campo assim, que tem várias áreas. Presidente, é o que continha para hoje. Muito obrigado, presidente. Obrigado, baixinho. Obrigado eu, Cabelo. Convido agora o nobre vereador Renan Machado para fazer uso da palavra. Boa tarde, presidente, relator, ao nosso convocado. Antes de mais nada, eu quero fazer justiça aqui, quero agradecer a presença também dos operadores de áudio e vídeo, que estão nos acompanhando desde o início das oitivas, né? E nos dando o suporte necessário para que possamos levar adiante esse trabalho. Senhor Marcílio, o senhor falou que é monitor, está lá desde janeiro. O senhor entrega um relatório diário ali com a quantidade de usuários dentro do veículo, é isso, mais ou menos? Sim, também. Até trouxe uma amostra aqui que, no caso, não trouxe todos, porque eu entreguei alguns lá e daí fiz a mais para mostrar para dar uma amostra. Se vocês quiserem analisar depois também, está aqui. Seria interessante, presidente, poder deixar uma cópia aí e entregar para essa comissão, tá bom? Nesse caso aqui, eu fiz da linha 101, 102, peguei um ônibus ou outro isolado, mas o mais que eu peguei aqui foi 101, 102, para vocês terem uma noção real do que passa por ali nesse horário que eu marquei aqui. Tá. É porque a minha pergunta é pelo seguinte: esse número que está aí, ele confrontado com o sistema de bilhetagem eletrônica ou com a abertura e fechamento de jornada do motorista, ele é igual ou não? O senhor tem essa informação? Então, como o nosso nobre amigo, vereador Cabelo, falou ali, se no caso das passagens, que vai cair mais ou menos por ali, né? Isso. Quantidade. Daí eu não sei te falar se vai cair, vai bater ou não. Por quê? Porque eu não sei qual que é a meta de como que funciona na empresa, se esses cartão contam, assim, como que contam, entende? Entendi. Aí eu já não posso te responder. Então, o senhor, no caso, o senhor não tem acesso à ficha de abertura de jornada e fechamento de jornada? Da empresa? Não. Ah, beleza. Então, que eu acho que isso aí, nós fizemos alguns pedidos, né? Vai ser feito um pedido também
desses que forem entregar, nós vamos solicitar isso aí para as empresas para a VEM. Em relação ao terminal, as concessionárias, elas realizam as manutenções e limpeza em ambos os terminais? Eu vou fazer um geral aqui desde o começo, pode ser? Só se realizam ou não. Limpeza, o terminal está limpinho. Um exemplo assim, a Autoviação São José, ela faz a limpeza e manutenção do terminal Afonso Pena? Eles estão com algum trabalho agora, recentemente, depois que a gente começou a notificar tudo, eles começaram a fazer. Na minha visão, não da maneira que tinha que ser feito, mas alguma coisa estão fazendo. De 100, 10. Então, das notificações que vocês mandam, eles fazem 10% daquilo que vocês pedem para fazer? É, mais ou menos isso, porque eu faço notificação lá. Eu anoto, eu monitoro, anoto. Solicito, entrego ali na secretaria, daí daria com eles. Só que a gente acompanha daí o dia a dia, como está, né? Como você falou mesmo do banheiro, eu tenho acompanhado algumas pessoas que passam por aqui, né? O problema do banheiro é o problema que eu acho que é o mais difícil, porque vou te dar um exemplo assim. No sábado me ligou um senhor que é usuário de ônibus, que ele tem um contato meu, porque ele é meu amigo, né? Ele falou assim, o banheiro do terminal central está todo quebrado. Eu falei, cara, como assim? Daí ele falou, quebraram. Aí era sábado, daí eu peguei, eu vou dar uma olhada lá, vim ali, olhei, tirei foto, passei no próprio sábado mesmo, por foto e por escrito, no caso, para o diretor, o Elcio, porque o Ricardo está em férias, né? Daí ele já notificou eles na segunda, isso foi semana retrasada. Daí ontem à noite, como a gente foi fiscalizar ali, olhar um ônibus, outro que quebrou, o vaso continua da mesma maneira. Entendeu? Então já vai para praticamente 15 dias, né? 15 dias. É importante... O central, só um pouquinho. O central, né? Central. E o Afonso Pena também, ele está com alguns problemas lá de entupimento, a gente passou também faz dias, faz uma semana e pouco. Até ontem, às 20 horas, não tinha sido feito, não. Eu vou solicitar ao senhor que envie para nós a cópia desses documentos, das solicitações, porque nós cobramos as empresas. E eles falaram que todas as reivindicações, as notificações que o poder público passa para eles, eles executam. É por isso que eu faço questionamento, né? Saber se há as notificações, se elas existem e se as empresas estão cumprindo. O senhor deixou bem claro aqui que elas cumprem 10%. 10% não é o que pede no contrato. Tá bom? Senhor presidente, as informações que eu precisava para esse instante são essas, né? Passo aqui para o próximo vereador. Passo a palavra, então, para o nobre vereador Paulinho Maradona. Boa tarde, senhor presidente. Peço licença para tirar a máscara aqui. Boa tarde a todos que estão nos assistindo em casa através da TV Câmara. Boa tarde, senhor Marcílio, mais conhecido aí como Baixinho, né? Baixinho do povo. Algumas perguntas aqui a gente já fez, os nobres pares já fizeram, então eu estou tentando aqui filtrar o máximo aqui para a gente poder não ser repetitivo, tá bom? Antes de mais nada, parabenizar tanto você como os outros fiscais pelo trabalho que vem desenvolvendo. Realmente o município precisava disso. Infelizmente, gestões passadas nunca fizeram esse tipo de trabalho, né? Por isso que teve essa omissão toda, por isso que teve esse descaso todo. Mas, enfim, vamos lá. O senhor disse que entrou em janeiro, né? A partir de janeiro, o senhor está na pasta ali, né? Sim. O senhor teve algum treinamento por parte da secretaria ali para exercer essa função? Treinamento, não. A gente foi muito bem instruído naquilo que eles queriam, nesses fatos que eu acabei de falar. Explicaram, treinamento a gente não teve, mas a gente foi bem explicado para a gente. Sobre frota, idade de ônibus, isso não foi falado nada? Não, porque daí no caso de monitor já não compete, né, a idade, isso, aquilo. Aqui a gente monitora visualmente, né? O fiscal que faz isso, ele é um cara concursado, que estudou para isso, né? Então, o nosso é só monitorar. Daí o resto é com a secretaria e com os competentes de lá. Tá. Quando o senhor observa aí as inconformidades, qual a sua atitude perante o problema?
Cada caso é um caso. Quando é, por exemplo, o banheiro, o que eu posso fazer na hora é tirar foto e mandar a foto para o nosso órgão competente, que é a nossa secretaria, e depois passar por escrito. Quando é nos ônibus, a gente faz uma correria lá, aperta o ônibus reserva aqui, se já, o reserva já foi com a quantidade de passageiro, precisar de outro, a gente pede para a empresa. Então, cada situação é uma atuação. E a Secretaria de Transporte e Trânsito, ela te dá condições para o senhor realizar o seu trabalho? Me dá. Ali, a gente é muito bem, todos ouvem a gente, não deixa a gente sem resposta, somos tratados bem por todos ali, e ali não tem o que eu falar. O que eu acho que falta para a nossa secretaria é mais estrutura. E isso falta, e sempre, como pelo que eu vi, que sempre faltou. Mas a gente tem vontade de trabalhar e está trabalhando e estamos fazendo o nosso melhor. Nos terminais tem vocês como os monitores, né? E existe fiscal das empresas? Olha, lá no terminal Afonso Pena, eles falam que eles têm os fiscais lá no caso, né? Mas na verdade não são fiscais, eles são monitores, eles são chamados fiscais, mas não são. Fiscais não são, não. Pelo menos vocês interagem com eles? Eu converso, interajo com eles. Eu converso com eles tudo, mas eles não são fiscal. Eles trabalham ali para explicar para o pessoal, mas fiscal, como nós temos o Luiz, não tem, não. Tá. E o senhor, como monitor, tem autoridade ali para abortar um motorista quando comete alguma irregularidade? Autoridade? Isso. Como eu falei, cada situação, uma situação. Por exemplo, estamos lá no ônibus, lá, borda do campo, linha 150. Deu a quantidade de gente que é permitido por lei naquele ônibus. A autoridade que eu tenho é pedir para o motorista que ele pode sair mais cedo, porque fora de época de pandemia, o motorista ele pode sair 1 minuto adiantado, mas ele não pode ser 1 minuto atrasado. Entendeu? Desculpa, erro. Fora a pandemia, ele pode sair 1 minuto atrasado. Adiantado, não, ele tem que esperar até o último minuto. Como nós estamos vivenciando esse problema que está acontecendo, que é a pandemia, a gente tem, se faltou 3 minutos para o motorista sair, deu a quantidade, não tem nem por que ele ficar esperando ali, porque ele não pode carregar mais ninguém, e se ele esperar, o que vai acontecer é que vai dar briga ali na fila, porque tem muita gente que não entende por esse lado. Então, a autoridade que a gente tem é essa, sobre eles, é liberar os carros antes do horário. A gente tem, sim. O diretor de transporte já acompanhou aí o seu trabalho nos terminais e nos ônibus? Sim. Ele Quem é o seu diretor? O diretor é o Elcio. O Elcio. E o secretário também? O secretário também, sim. Fiscalizou junto com vocês nos terminais e nos ônibus? 5 horas da manhã, o Lucas cansou de estar com a gente lá. O Lucas, o próprio Elcio. Então, que nem eu falo, nós não temos, quando eu falo, eu vou falar por mim, não posso falar nada daquela secretaria, porque a gente está fazendo tudo no limite do que dá o possível e o impossível. O senhor já viu algum dos apontamentos feitos pelo senhor a ser solucionado? Sim. Me dá um exemplo de algum? Exemplo, elevador, carro com defeito nas portas, de abrir ou não abrir, carro com problema de campainha, carro com banco solto, carro com bola úlcera solta. Isso foram problemas que você relatou e conseguiu ser solucionado? Sim. Tá. Que eu passei para a secretaria, no caso, né? E eles tomaram as providências e foram solucionados. E qual é a aceitação dos passageiros aí pelo seu trabalho? Estão contentes? Eu acho que no nosso trabalho é difícil as pessoas se verem contentes, porque a atual situação que o transporte coletivo tem, não tem como estar ninguém assim contente. A gente não, mas tendo vocês ali para ser um fiscal ajuda deles. Bastante, eles reclamam bastante, a gente relata. Que nem eu disse, contente não tem ninguém, nem eu não estou contente, sabe? Mas a gente, graças a Deus, a gente é bem visto pela população. Só que eles sabem dos erros e sabem que os erros não são nossos. Bacana. Presidente, eu tinha mais algumas perguntas, mas foram faladas aí pelo Alex, pelo Renan. Então, por hora é só. Obrigado, Baixinho. Obrigado, eu. Passo a palavra ao nobre vereador Wellington Leitão. Boa tarde a todos. Baixinho, boa tarde. Boa tarde.
Você me permite chamar de baixinho, né? Ao vivo em cores, pode baixinho chamar. do povo. A gente elabora um roteiro de perguntas e eu fiquei por o último, antes do Possebão. Então, boa parte das perguntas, e dentro da tua função, com toda a situação que você passa, vive, descreve aqui para nós, mas as perguntas, elas se repetem, né? Eu gostaria que você escrevesse assim, a dificuldade, né, a importância da tua função lá, do que vocês têm desenvolvido desde fevereiro. Tivesse esse tempo aí para poder falar um pouco sobre essa situação, eu deixo à vontade para você descrever o que foi encontrado em fevereiro, agora, e o que seria ideal nos próximos meses para efetivar ainda melhor o teu trabalho. Olha, o que foi encontrado internamente, eu não sei, sabe? Porque eu não... Não, mas em termos assim, de terminal, né? Em termos de terminal, o que eu encontrei ali foi um cara dedicado a trabalhar ali, o seu Valdir. Sim. Encontrei um cara dedicado, um cara que deu a vida dele pelo trabalho dele ali. Eu acompanhei isso, eu até me admirava. Falei, Deus abençoe eu com 2 caras desses me ajudando. Porque ele é uma pessoa, estou falando da parte profissional, fenomenal, não tem. Ele fazia o possível e impossível. Eu acho que ele fez até muito com o que ele tinha. Ele fez muito. Aí a gente foi para lá. Primeiro foi eu, né? Eu comecei já em janeiro. Daí fiquei com ele um tempo, foi Afonso Pena. Mas eu vi assim que... não vou jogar culpa nenhum em outro, mas ali era total abandonado, não tinha, até era jogado ao léu. E a gente vê muito dificuldade em trabalhar ali por causa da falta de estrutura, tanto humana, né, quanto financeira. E o terminal hoje ele pode estar ruim, mas se vocês, se a CPI fosse o ano passado, estava 10, 100 vezes pior. Graças a Deus, hoje a gente tem assim, a gente pode chegar no Lucas, conversar com ele, se eu ligar para ele agora, não ligar para o Elcio, ligar para ele agora, se ele não me atendeu, é porque ele estava em alguma reunião, passa 10 minutos e fala, desculpa, eu não pude te atender agora, aquela hora, porque estava na reunião, mas o que aconteceu? Se eu ligar para a prefeita agora, ela não puder me retornar, passa meia hora, ela me liga, ela conversa, então, eu vejo que está tendo conversação, e nós estamos fazendo o nosso trabalho, assim, a gente está tendo, a gente está livre para trabalhar, não tem ninguém pressionando a gente de maneira alguma. Se a gente não fizer dentro daquilo que não está, que está à nossa disposição ali, é porque nós não quisemos, porque nós estamos tendo essa carta branca da prefeitura para trabalhar. Eles pedem os relatórios, como que tem que fazer, pedem os horários, como a gente tem que fazer, tem que passar os problemas, a gente passa, mas a gente não tem ninguém assim, politicamente pressionando a gente, como eu vejo muitas pessoas falando aqui. Então, a gente está fazendo um trabalho sério ali para a população, né? E até, eu nunca trabalhei em gestão nenhuma, desde 2009 eu sempre fui chamado para trabalhar na gestão, nas que estavam naquele momento, nunca aceitei, porque eu nunca consegui entender a cabeça das pessoas que estavam administrando o município. Eu vim trabalhar na secretaria por causa da Nina Singer, porque eu acredito nela, senão eu não estaria aqui. Voltaria lá para o mercado que eu estava muito bem lá. Só que eu estou aqui pelo município e por mim, porque eu acredito muito nela. Se um dia eu desacreditar, eu chego, pego meu boné, peço a conta e vou para casa. Bem, nós vimos durante todos os dias de CPI que foi por falta de fiscalização, um dos principais motivos da situação de caos que nosso transporte público chegou, a razão foi falta de fiscalização. A presença de vocês, o aumento do efetivo de monitores de terminal, ele é fundamental, ele é de muita importância nesse momento. O ideal seria concurso público. Sim, o ideal seria o concurso público. O ideal seria um concurso público da prerrogativa de fiscal para poder fazer a autuação no loco, no momento. Mas tudo isso, conforme a gente sabe que precisa do percentual com folha de pagamento, a gente sabe que precisa de previsão orçamentária. Então, eu não desmereço em absolutamente o trabalho que vocês têm feito, né? O trabalho com os monitores, e que bom que começa a iniciativa de fiscalização. Sim. O caos no trânsito, se a gente analisar 2021, o primeiro ponto é a pandemia.
mas o processo ao todo é falta de fiscalização. Sim. Simples assim. E até... Então, Baixinho, eu queria agradecer a tua presença. Boa parte das perguntas elas são mais técnicas, como é feito os procedimentos de notificação, como é feito as intervenções quando vocês notificam, como a secretaria age. Isso o Paulinho já fez, né, o Alex, o Renan, então o próprio Cabelo. Eu dou satisfeito né, e agradeço a tua presença e desejo que você continue fazendo o teu trabalho com esse olhar de dedicação, de amor pelo município e também de luta, que eu sei que você é uma pessoa com propósitos políticos também, e trabalhar pelo povo, então que faça uma coisa bem feita para que comece a tua luta também na seara pública a partir do transporte público, sendo parceiro nosso da CPI. Eu olho para você como um parceiro nesse momento da nossa luta aqui. Muito obrigado. Obrigado. Senhor presidente, posso concluir? Pode sim. Então, como eu falei, eu sou a favor do concurso público, sim, mas eu penso assim, falando por mim, eu vejo que as pessoas que estão trabalhando com a gente hoje, eu vejo que elas têm muita vontade de fazer, sim, sabe? Então, que nem eu falo, independente de ser concursado ou não concursado, se você é um padeiro, seja um bom padeiro. Se você é um açougueiro, seja um bom açougueiro. Mas quando a gente fala do concurso, a gente... Não, entendi a colocação. Porque não eu tô nem da vontade de trabalhar, porque isso é inquestionável. Sim. A gente vai ter servidores, cargo comissionado, fazendo um trabalho exemplar, como concursado de carreira, não fazendo absolutamente nada. E nós vimos aqui, sentado aqui, esses dois casos. E o contrário, né, também. Mas, no caso, a gente fala do fiscal com a prerrogativa de autuação. Sim, daí precisa disso, né? E eu até falei isso, professor, não é nem pela tua fala, sim. Porque eu te conheço, te respeito e sei como o senhor vê as coisas. Eu falo assim porque a gente vê que a gente é muito pela parte política, não é nem pela parte da população. A gente é muito discriminado fora daqui, não por vocês, sim. Por pessoas que julgam de qualificação, desqualificação. Mas eu falo assim, se nós, desqualificados, estamos fazendo o que estamos fazendo, eu estou com vergonha dos qualificados que não fizeram. Sim. Senhor presidente, muito obrigado. É uma reflexão importantíssima. Passaram muitos qualificados aí, extremamente qualificados, e fecharam os olhos para questões muito importantes e deixaram no caos que nós estamos vivendo, né? Muito obrigado a todos. Seu Marcílio, você trabalha mais no Afonso Pena ou no Central também? Eu trabalho, vamos dizer assim, eu trabalho 10% no Central, 80% no Afonso Pena e mais 10% eu trabalho em campo. Entre eles lá, o teu famoso borda do campo. Beleza. Deixa eu te fazer uma pergunta para você então, porque... Sim. As outras aqui você já respondeu, eu estou com uma situação aqui que talvez você possa nos ajudar. Você está lá para fiscalizar, que você falou, é mais o controle das pessoas... Monitorar. Monitorar. Mas entre monitorar, você fica o dia inteiro verificando os carros ali. Você consegue descrever para nós se alguns desses carros aqui você vê com frequência lá no terminal? Prefixo 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59? Sim. Pelo jeito, você tem até relatório aí disso. Eu tenho, como eu falei, vereador, da linha 101 e 102, que no caso desses ônibus aí, você vai achar mais em outras linhas. Por exemplo, Itajubá 1, 2, IP, Borda do Campo também não, mas essas linhas mais retiradas, sabe? No caso de vocês, o Borda do Campo ainda tem os carros dos que eles têm, os melhores ainda, né? Mas esses números que o senhor falou, quando vocês solicitarem, vai existir. Se o senhor perguntar para mim de ano de carro, eu não sei. Eu sei o ano do meu carro só. Mas pelo prefixo você consegue identificar? Pela numeração, vocês conseguem identificar, sim? E esses carros que eu te falei, eles são carro reserva ou carro que estão na linha? Eles estão rodando. Dificilmente ficam na reserva. Às vezes até tem mais novo que fica na reserva também. Por exemplo, 97 às vezes fica, 96 às vezes fica, o próprio 100 fica.
Então, eles não usam muito esse argumento de numeração para colocar reserva. É o que temos para hoje. O senhor afirma, então, que vê com frequência esses carros rodando na linha normal? Sim. E outra coisa, mas também é no horário que eu não estou lá, né? Porque eu chego de madrugada lá, né? Eu chego 5h30 e faço 4 horas. Depois da tarde eu faço mais 4 horas. Porque eu penso assim, que tem que ter monitor lá o dia todo. Mas no momento que nós estamos vivendo, nós temos que saber separar os horários. Porque se eu pego lá das 8 da manhã às 5 da tarde, eu vou pegar 1 ou 2 ônibus com lotação, entende? Mas agora, se eu fico no horário da madrugada, é horário de pico, horário que o trabalhador está indo para o trabalho. É horário da massa. Vou te fazer mais uma pergunta aqui a respeito de prefixo. Um pouco mais. Os 51, 52, você lembra desses carros? Até, então, assim, ó, o 52 eu vejo, o 51 eu vejo, até estava no dia que aconteceu o negócio da bateria, eu estava lá na porta do 101, até tinha um assessor do vereador lá, ele presenciou, aí esse ônibus ele estava vindo ele fez a linha Jurema. Ele veio do Jurema, daí do Jurema ele descarregou, aí ele ia para a garagem. Como não tinha reserva, era mais ou menos umas 7h40 aquele dia, até o reserva não estava lá antes, ele chegou umas 7h40, 8 horas, dali ele foi pro estacionamento do ginásio Max Rosemann, que a prefeitura cedeu aquele espaço para eles colocar o ônibus reserva ali, para quando acontecer algum tipo de problema, o ônibus não tenha que sair da empresa para deslocar até ali para depois fazer, para se tornar mais rápido. Nesse dia do 51 estava lá, até o assessor do vereador teve lá, falou assim, você viu o que está acontecendo? Eu falei, vida, eu fui com ele lá, ele pediu para bater na partida, no ônibus não pegava. Não precisava, só que é bem claro, não precisava de reserva naquele momento, estava correndo fluxo normal, estava dentro dos padrão. Não precisava naquele momento daquele ônibus, mas se precisasse, ele não ia poder ir, ele não tinha condição de rodar. Essa é a verdade. Bem, presidente, só para relatar, então, esse ônibus aí, ele não era o reserva, ele estava na linha, né? Aí, então, como eu falei, teria o reserva, né? Ele veio do Jurema, encostou ali, descarregou os passageiros, como não tinha reserva, o Marconi, que é um fiscal da empresa, pediu para ele ir para o estacionamento. Daí, o assessor chegou lá e falou assim, aquele ônibus ali, se não me engano, é 2005, parece que foi isso que eu ouvi, porque eu estava conversando com outras pessoas, mas eu ouvi. Daí ele falou assim, vamos lá ver com o motorista, conversar, daí eu fui junto, sou monitor, chamou, tem que ir. Chegamos lá, daí ele pediu para o motorista, já falou assim, para o outro motorista, já chame outro reserva, que esse está com problema já de manhã para pegar, na empresa. Daí, quando ele bateu na partida para ver se funcionava, na hora realmente não funcionou. Eu estava lá, eu vi, então não tem como eu falar que não, porque eu vi, eu estava presente. Tá, ok. Mais alguns prefixos aqui, ver se você lembra. O 345, 346, 347, 348. Esses carros você lembra lá também? Não, esses eu nunca vi. Até conversei com algumas pessoas, me perguntaram isso até fora daqui, até lá o pessoal que trabalha comigo lá, esses ônibus eu nunca vi, só por foto. Tá, ok. Esses carros que eu perguntei pro senhor Marcílio, que ele falou que vê com frequência rodando lá nas vinhas, é ano 2008. Esses dois últimos que eu perguntei, os dois que eu perguntei, que foi um dos que deu problema, é 2006. E esses últimos aqui são 2005. Mas então eles não estão rodando. Não, esses 300 que você falou em alguma coisa, né? Isso, de prefixo, não, esses 300 não. E pouco. Não. Então tá ok. Então, Marcílio, dentro as perguntas que nós tínhamos, os questionamentos, eu acredito que seja só por hoje. Agradecemos aí a sua presença, a sua contribuição com a nossa CPI. E está encerrado, então, o seu depoimento. Muito obrigado, eu. E se Senhores, precisar, estou à disposição. Não tendo mais nada para a ordem do dia, eu convoco os nobres vereadores para que se encontramos aqui no plenário às 15 horas para realizar a outra reunião, a outra oitiva de testemunha. Por hora, não tendo mais nada à ordem do dia, declaro encerrada a reunião.